Fala pessoal, fiz uma atualização bem legal com relação às tabelas aqui de fiação. Vocês sabem que aqui no Revit nós preenchemos lá um parâmetro ali nos eletrodutos e também nas conexões para que seja feita a quantificação aqui dos fios, né? De exemplo, eu deixei até alguns aqui já modelados para vocês verificarem isso. Quando eu clico em um desses elementos, aqui é uma bandeja de cabos, eu tenho os vários parâmetros aqui de fiação. E aqui a gente insere a quantidade de fios que vai estar passando ali nesse trecho, né? Quando a gente quer selecionar um trecho, você pausa o mouse, aperta o Tab e consegue selecionar todo o trecho aí, utilizando o Tab para fazer esse preenchimento aqui dos fios, né? E claro, existem plugins que fazem esse preenchimento. Até então, isso não é novidade. Agora, a novidade é a seguinte: eu fiz aqui as tabelas para quantificar, né, os fios de acordo com esse comprimento ali dos componentes. Então nós temos aqui uma tabela de conduítes, de bandeja de cabos, e eu também criei agora uma nova tabela que é a de conexões, porque o Revit nativamente ele não vai quantificar essas conexões aqui para nós com relação à fiação. Então eu fiz adaptação nas famílias e incluir essa nova tabela aqui para que ele quantifique também as conexões. Vocês vão perceber que, de acordo com que eu insira lá os fios, né, nos trechos, ele vai quantificar aquelas curvas, aqueles joelhos e todas as outras peças que são utilizadas aqui. Isso vai dar uma maior precisão no levantamento de fiação aqui no Revit, né? Claro que nós usamos fatores de correção para isso. E além disso, que é novidade aqui também, eu inseri uma tabela que através do Dynamo vai ser preenchida com os totais, ou seja, ela vai fazer a soma dos fios que estão em bandeja de cabos, estão nos conduítes e também estão nas conexões. Ou seja, eu vou somar essas três tabelas aqui em uma última tabela. E ele vai me dar a soma total por bitola, né, e por cor aqui dos fios, porque eu separo as fases aqui por cores, né? Agora, no final, o cliente ele quer comprar a fiação total. Então, existe aqui também uma tabela de soma total por bitola. Então, eu vou ter a soma de todos os cabos de 1,5, de 2,5 e de 4 milímetros, tá? Então, essas rotinas vão automatizar bastante o nosso trabalho aqui. De cara, eu já vou mostrar para vocês uma última rotina aqui também, que vai fazer a limpeza de todos os cabos aqui dessas tabelas, para que elas fiquem zeradas novamente. Então eu criei aqui uma rotina que vai deletar toda a fiação aqui, tanto de conduítes quanto de bandeja de cabos. Eu fiz para que ficasse separado. Então, olha, observem aqui que na bandeja de cabos, olha, essa primeira tabelinha aqui de cima, não tem nenhum parâmetro aqui preenchido. Eu vou fazer o preenchimento só para a gente ver então, né? Vou selecionar aqui esse trecho, vou colocar uma certa quantidade aqui de cabos, né? Para poder fazer a análise lá. Vou colocar alguns cabos de 1,5 e alguns cabos de 2,5 aqui também. Estou colocando apenas um cabo passando nesses trechos. Se você observar, eu fiz aqui uma simulação de comprimento. Então, eu teria 1 metro aqui, nesse sentido, mais 1 metro aqui, mais 1 metro aqui. Só que você tem que lembrar que as conexões vão impactar bastante, né? Então, aqui, se eu fosse analisar só o eletroduto, eu teria aqui, ó, 65, 30 e mais 65 aqui, ó. Tá? Basicamente, esse seria o comprimento aqui da bandeja de cabos, né? Se eu pegar aqui, eu teria no total de comprimento de bandeja de cabos 1,60, tá? Então vamos lá nas planilhas fazer essa análise, fazer essa verificação aqui. Eu teria aqui, olha, com relação à bandeja de cabos 2,08, por quê? Porque eu já tenho um fator de majoração. Eu peguei esses 2,60 e multipliquei eles em 30%. Então tá dando aí os 2,08. 30%, pessoal, é um fator bem alto com relação, né, a correções. Mas para a elétrica acaba sendo coerente esses 30%, devido
justamente as perdas ali e a quantidade de voltas, né, que o eletroduto dá lá na obra, porque ele não vai seguir o caminho, né, correto, tão reto quanto a gente inclui muitas vezes no projeto. Então, se você quiser mudar esse fator de 30% aqui, bem tranquilo fazer isso também na edição da própria família, tá? Quando você entra aqui nessa tabela, você pode vir aqui, ó, que você tem um parâmetro chamado comprimento calculado. Esse comprimento calculado é onde a gente usa aí os 30% aqui. Então voltamos aqui agora, entenderam a questão do comprimento, né? Agora, observem que interessante. Eu fiz um trecho aqui, olha, na bandeja de cabos, que teoricamente daria 3 metros, né, de cabo. Só que quando eu quantifico apenas a bandeja de cabos, eu teria uma redução. Aqueles 3 metros estão voltando aí para 2 metros, mesmo com os 30% aí de correção. Então imagina eu estar perdendo aí quase 1 metro só porque eu não estou considerando aqui as conexões. Então isso é uma perda bem impactante aí. E aí por isso eu fiz essa atualização. Então se você vier aqui agora na tabela de baixo, aqui, ó, cabos PVC em conexões, eu tenho as conexões sendo quantificadas também. Né? Isso é um parâmetro que eu inseri nas famílias aqui. Então ele está quantificando 1,52. Se eu observar essa conexão aqui, ó, ela tem, sozinha ela tem 58 centímetros aqui de comprimento. Olha. Então ela, devido à curva, né, que ela faz aqui, ela tem esses 58 centímetros. 58 dessa mais 58 dessa já está dando aí 1,16 m aqui. Então quando eu vou nas planilhas aqui eu estou com 1,52 m porque eu também tenho fiação lá em outros pontos, tá? E eu também atribuí um fator de correção nessa planilha. Porém, o fator de correção para essa planilha, como eu tenho mais precisão, eu utilizei menos, eu utilizei 15% apenas, tá? Porque eu tenho mais precisão nas conexões, no comprimento das conexões devido ao parâmetro que eu estou utilizando aqui. Então, baseado nisso, eu coloquei lá, 1,33, ó, se eu somei lá 1,16 vezes 1,15, aproximadamente 1,33 aqui. Então, está corretamente aí sendo calculado aqui as conexões, tá bom? Então, observem que foquem só na fase A de 2,5, porque na fase A de 1,5 eu já tinha parâmetros preenchidos. Até mesmo para a gente entender melhor sobre isso, vamos deletar toda a fiação. Então vocês viram que eu inseri lá e ela quantificou aqui. Agora eu vou deletar toda a fiação usando aí uma rotina do Dynamo, tá? Ele vai demorar um pouquinho porque ele vai ler todas as famílias aí de bandeja de cabos e também as conexões. São muitas conexões e muitos diâmetros aqui para serem preenchidos, tá? Então ele vai verificar diâmetro por diâmetro e vai fazer essa limpeza. Aqui inicialmente parece que demora um pouco, mas se você pensar num projeto muito grande, né, isso vai adiantar bastante a nossa vida. Então observe que a tabela agora de bandeja de cabos, ela ficou zerada. Então eu tirei todos os parâmetros de fiação da bandeja de cabos aqui. Posso fazer a mesma coisa para os conduítes. Observe que os conduítes aqui eu tenho 3,60 e 0,18, tá? Que já tinha alguns parâmetros, alguns conduítes preenchidos. Eu vou limpar, vou deletar também a fiação dos conduítes. E aí eu vou deixar todas as tabelinhas aqui zeradas para que a gente faça a simulação da soma de todos os fios aqui, tá? Então ele vai fazer essa leitura. Também conduítes, eu tenho uma quantidade enorme de conduítes aqui dentro do showroom, né, do template, por isso que, claro, ele vai demorar um pouquinho, mas mesmo assim é muito mais rápido do que fazer isso à mão, né? Na mão era quase impossível fazer isso de uma forma rápida aqui. Então, aqui a planilha que faz a soma total, ela ainda tem valores porque ela estava preenchida anteriormente. Eu deixei ela até em amarelo aqui em destaque por isso. Para que haja um preenchimento dessa planilha, você também vai usar uma rotina que vai somar a tabela de cabos aqui. Eu fiz
a rotina para que você quantifique os cabos elétricos aqui. E eu também criei tabelas para os cabos aqui de telecomunicações, né, ou de dados e internet. Então você tem também os parâmetros aqui, vários modelos de cabos para essa finalidade, tá? Mas nós vamos focar só na elétrica aqui agora. Então, como eu disse anteriormente, eu já tinha rodado a rotina e ela está preenchida. Para preencher zerado aqui, como as tabelas agora estão zeradas, eu vou simplesmente rodar a rotina que vai fazer a soma. Se ela está zerada, claro, ela vai somar zero aqui, né? Então pronto, atualizei as tabelas aqui para a soma total, todas estão zeradas. Para fazer uma simulação com vocês aqui agora. Então eu vou lá, nos trechos que eu já tinha definido, ó, vou selecionar, percebo que, olha, zerou, né? A questão aqui é que toda vez que eu preencho uma vez os parâmetros, eles já ficam com o valor zero aqui atribuído. Aí eu não tenho como tirar esse valor zero aqui, tá? Pelo menos eu não encontrei uma forma, mas é muito simples, né? É só preencher o valor com o que você deseja. Então eu quero, por exemplo, aqui, ó, um cabo fase A, um cabo fase B, um cabo fase C e um cabo de 2,5 fase A e um cabo de 2,5 fase C. Estariam passando aqui dentro dessa bandeja de cabos, tá? Isso aqui é para bandeja de cabos. Eu posso fazer a mesma coisa para eletrodutos. Olha, vou selecionar esse eletroduto aqui, esse amarelinho mesmo, e vou passar os cabos nele aqui, ó, tá? Com ele selecionado, eu tentei arredar aqui, mas é só questão de visualização. Vou colocar os mesmos cabos que eu atribuí à bandeja de cabos ali, tá? Passando no eletroduto aqui, que é esse eletroduto corrugado amarelo. Assim que eu coloquei esses parâmetros, agora eu vou lá nas planilhas para verificar o que está acontecendo. Então observem aqui que na bandeja de cabos eu tenho aí, ó, 2,08 devido à correção, né, de 30%, tá? Agora aqui também, olha, nos conduítes eu tenho um preenchimento aqui, ó, 3,60 nos conduítes aqui foram preenchidos, tá? Esses 3,60 é devido ao comprimento aí do eletroduto. Deu uma diferença tão grande aqui em relação à bandeja de cabos, porque se você observar, o tamanho da conexão de bandeja de cabos é muito maior. Por isso as perdas ou o erro aqui num projeto de bandeja de cabos é muito maior quando eu não considero as curvas, tá? Quando eu estou num projeto aqui de eletrodutos, as curvas são bem menores, então o impacto é bem menor na quantidade final. Mas mesmo assim gera uma diferença, né? Então aqui eu estou quantificando apenas o trecho do eletroduto, sem considerar aquela conexão. Agora aqui embaixo eu já estou considerando as conexões. Olha, eu coloquei um parâmetro na família para que eu meça os cabos que vão estar passando dentro das conexões também. Então tá aqui, olha, pra vocês verem a grande diferença. Deu 1,52 metros aqui só de fios dentro de conexões, tá? E olha que são poucas conexões que eu tive aqui, ó, apenas duas curvas aqui, né? Essas curvas aí de emenda, né, de eletrocalha, e duas curvas aqui também de eletroduto, tá? Essas quatro conexões me gerou aí 1,52 metros de cabo aqui, que deixariam de ser quantificados, tá? E agora, se eu quiser fazer a soma total, né, da fiação, eu quero saber todos os fios, né, fase A de 1,5. Eu teria que pegar o de bandeja de cabos, o de eletroduto aqui, de conduíte, e as conexões, e somar manualmente isso. Só que aí nós temos agora uma rotina de Dynamo que vai fazer isso para a gente, ó, somar as tabelas de cabos. Então quando eu rodar a rotina aqui, você vai perceber aqui embaixo, né? Deveria ter subido um pouquinho para vocês visualizarem, mas aqui embaixo agora já foi feita a soma, né, de todas as fases aqui, ó. A fase A, né, de 1,5, se eu somar esses três valores aqui, ó, 2,08, 3,60 e 1,52 vai dar 7,20. Aqui está sem arredondamento, eu vou fazer isso nas tabelas, mas ela está arredondando aí para a primeira casa decimal aqui, 7,20. Eu deixei até para vocês entenderem que há uma possibilidade de
fazer esse arredondamento também. E aí, no final, eu tive a fase A, né? A fase B também, olha, 7,20 também. E a fase C, tá aqui, ó, mais 7,20. Ou seja, na calculadora aqui, 7,20 vezes 3 daria 21,60. Isso é o total de fios de 1,5, né, que eu estou usando. Eu não coloquei nem neutro e nem terra ali, só para a gente simular um pouco mais rápido, tá? E aí, se você vier aqui na tabela soma total, você já tem aqui os 21,60, né, exatamente como eu previ aí, somado, né, na tabela através aqui da rotina. Então a rotina vai preencher essas duas tabelinhas. Você pode manter separado por cor, né, a fase A vermelha, a fase B, né, preto aqui e a fase C amarelo. E você também pode somar o fio total para o cliente que quiser fazer um orçamento, cotar ou comprar mesmo a bitola total aqui. O ideal é comprar por cores, né? Mas existe a possibilidade aí, tá bom? Eu fiz isso para Telecom também, como eu disse. E além disso tudo, eu também criei uma rotina que vai limpar essas tabelas aqui, ó, para os diâmetros que estão sendo utilizados. Então observe aqui que a tabela ela apresenta os vários diâmetros, de 1,5 até o diâmetro aí de 500, né? Só que eu não estou usando todos os diâmetros. Eu não queria a tabela, né, completa. No método tradicional, a gente entra aqui, vai selecionando aqui as células que não quer e vai ocultar, não é? Só que, claro, isso dá um trabalho e nós temos o Dynamo ou Dynamo aqui para poder adiantar a nossa vida. Então eu fiz isso aqui, olha, eu criei uma rotina, a 16-3 aqui, ó, duplicar e limpar a tabela. Por quê? Eu vou duplicar para não perder a original, tá? Então quando eu entro aqui, olha, eu até tenho uma opção de qual tabela eu vou duplicar, tá? Eu vou duplicar essa aqui, ó, soma cabos elétrico por diâmetro, olha. Então eu vou pegar essa de cima aqui, ó, vou duplicar ela para deixar apenas os diâmetros utilizados, tá? Vou colocar um prefixo aqui, ó, 01 traço, para que ela fique aqui no começo, né, da minha organização. E no final, um sufixo, ela vai ser esse nome aqui, limpa, para diferenciar também ali com relação ao original, tá? Vou rodar a rotina, você vai perceber que ele já cria a cópia aqui, ó, rapidamente. E se eu entrar nessa tabela agora, eu vou encontrar apenas as bitolas aqui que eu estou utilizando, né? Eu acabei duplicando a tabela aqui, a tabela total, né? Vamos duplicar essa tabela total por diâmetro, né? Vamos duplicar também a tabela lá por cores. Então é essa de cima aqui, ó. Só mudei ela aqui, selecionei, vou rodar a rotina novamente, ele vai criar a tabelinha ali, vou abrir ela e agora eu já observo ali, olha, só os diâmetros que eu estou utilizando nesse projeto, no exemplo que eu fiz com vocês aqui, tá? O comprimento calculado e o comprimento real é de todos os eletrodutos que estão nesse projeto. Claro, como eu estou trabalhando com showroom, o meu showroom aqui ele tem vários eletrodutos, por isso que está aparecendo aquela quantidade lá, ok, pessoal? Mas se vocês estiverem trabalhando com um projeto menor, vai aparecer a quantidade real aqui, o comprimento real e o comprimento calculado também. Isso tudo preenchido de forma bem automática usando o Dynamo aqui, ok? Se ficou alguma dúvida, me manda uma mensagem aí. Claro, eu vou fazer aulas mais específicas mostrando o projeto detalhadamente. Mas eu espero que vocês gostem e que essa atualização ajude vocês aí para automatizar e tornar seu dia a dia mais rápido. Deu trabalho fazer aqui, mas valeu a pena e espero que vocês gostem. Um abraço e eu fui!